Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar para você sobre as divisões não agradam a Deus. Isso mesmo. Se você tem interesse e se você quer ouvir sobre esse assunto, fique ligadinho nesse vídeo, porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Então assista e seja abençoado. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, diz assim: Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Todos nós, ao lermos esse texto, percebemos claramente que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre divisão. Mas o que talvez não esteja tão claro aqui é que esse é o primeiro assunto que Paulo inicia a carta de 1 Coríntios aos irmãos de Corinto. E não é à toa que ele fala sobre isso. Ele escolhe o assunto de divisão. Note que ele não vai falar primeiro sobre imoralidade, ele não vai falar sobre heresia, ele não vai falar sobre disciplina, ele não vai falar sobre os dons, ele não vai falar sobre ressurreição. Curioso, né? Ele vai falar sobre divisão. E por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque esse era um assunto que estava dando muito problema. Segundo, porque Paulo entendia que uma igreja dividida, nenhum outro assunto daria para tratar. E é por isso que Paulo então começa falando, e esse é o tema da minha mensagem: as divisões não agradam a Deus. E eu não quero falar só sobre divisões dentro da igreja, mas divisões na família, divisões na sociedade, divisões no trabalho, divisões, rachas, rupturas, segregações, facções. É isso mesmo. Isso não é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, então, aqui ele começa, e em outras palavras, está muito claro, ele diz: eu suplico. Em outras palavras, ele diz: pelo amor de Deus, como um bom mineiro que eu sou, diz: por favor, em nome de Jesus, eu te peço, não sejam um grupo de pessoas que se dividem. E é isso que Paulo está falando. Paulo está aqui tratando sobre um assunto dificílimo para aquela igreja. Eles estavam divididos. Eles estavam divididos por quê? Porque cada um ali se achava de um grupo. Nós vamos falar sobre isso agora, mas eles gostavam muito de se dividirem a partir de pessoas que tinham conhecimento. Era uma característica do povo de Corinto, né, da Grécia. Mas aqui Paulo então vai falar sobre a divisão. E uma das coisas que fica bem claro aqui, que ele não quer que eles continuem divididos. E a primeira coisa que ele fala, ele diz assim: eu suplico a vocês que concordem uns com os outros no que falam. Aí você diz: Jesus! O apóstolo Paulo começa com algo assim, quase que impossível aos nossos olhos, concordar com o que falam. Como assim, pastor? Paulo não está dizendo aqui sobre, ele não está falando aqui sobre uniformidade, de todo mundo ser a mesma coisa. Ele está falando sobre unidade. E nisso, nós precisamos de aprender que existem, ir na igreja, em casa, na família, sempre com o casal, com os amigos, sempre existirão diferenças. E elas devem acontecer, e isso é muito saudável. Agora, o que nós precisamos de entender é que as diferenças não devem ser um motivo que nos afasta. Existem sempre coisas que nos unem. Por exemplo, a igreja sempre vai existir, a igreja local, assuntos que são comuns. Nas igrejas espalhadas sempre existirão temas comuns. Existirão temas diversos, mas temas comuns. Dentro da família existirão sempre temas polêmicos que dividem talvez partidos, política e alguns outros assuntos, mas sempre existirão coisas que são em comum. Você diz: pastor, na minha família não tem não. Procure, porque a divisão não é algo bom.
não é bom para a família, não é bom para a igreja, não é bom para a sociedade, não é bom para ninguém. E Paulo entende tanto isso que ele diz, gente, eu suplico para vocês que vocês concordem uns com os outros em pelo menos algumas coisas, nem concordam uns com os outros no que falam. Esse é o primeiro pedido de Paulo aqui para a igreja. Ele estabelece que ele ensina a igreja a importância deles se concordarem em coisas. E depois ele diz, para que não haja divisão entre vocês. Divisão, a palavra divisão aqui no original significa ruptura ou dissensões, como se fosse rasgando um tecido. Eu não sei se você conhece a história do Titanic, mas a história do Titanic é uma história muito triste de um grande navio, né, que partiu no meio. E ele partiu no meio e esse foi um dos maiores problemas que aconteceu com o navio para que ele pudesse afundar. É verdade que tem a história do iceberg e tantas outras coisas, mas o fato é que aquele partiu no meio e porque ele partiu no meio, ele se dividiu e ele afundou. A divisão ela faz exatamente isso e é por isso que Paulo trata esse como o primeiro assunto, porque se a igreja se divide, se a igreja de Corinto se divide, não adiantaria para ele ensinar nenhum outro assunto, porque eles não ouviriam, eles estariam tão presos ou tão focados na divisão entre eles que eles não conseguiriam ouvir nada. Por isso, hoje, Deus está falando com você e uma das coisas que Ele fala é não participe de divisão, não fique junto com aqueles que dividem, porque você vai gerar tantos problemas para você. Às vezes você diz, pastor, mas eu vou ficar no grupo daqueles que ficam no chove nem molha, no meio da turma. Não é isso. Mas eu quero te ensinar à luz desse texto, e Paulo diz assim, que não hajam divisão entre vocês. Divisão não é algo que agrada a Deus. Não é bom, não é saudável que você participe de divisão, porque ela gera tantas questões no coração, na alma das pessoas. Por fim, Paulo agora fala não só sobre isso, mas ele diz, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Bom, agora, se já era difícil não ter divisão com o que fala, com o pensamento e com o parecer, agora se tornou impossível. Paulo parece estar colocando uma coisa utópica, coisas que talvez só no céu a gente vai conseguir viver. Mas não é isso que Paulo está aqui querendo propor. Pelo contrário, Paulo está falando com aqueles irmãos que eles parassem de discutir assuntos que gerassem tanta discordância entre eles. No caso aqui, eles estavam divididos a partir de líderes que eles entendiam que sabiam, um Apolo, outro Paulo, outro Pedro, e cada um tinha um perfil. E Paulo está dizendo, gente, não se dividam a partir dos pensamentos, porque isso é secundário, em outras palavras. E quantas vezes nós nos dividimos porque dizemos, não, eu sou do livre-arbítrio, eu sou da predestinação, eu sou da volta de Jesus antes da tribulação ou depois da tribulação, eu não ando com pessoas que gostam de ir no monte, eu não gosto de pessoas que falam sobre tal assunto político ou sobre defende tal partido, E Paulo está dizendo, gente, não fiquem discutindo sobre esses assuntos, sobre questões que vão gerar tanta divisão entre vocês. Sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer mental. Em outras palavras, se unam naquilo que é comum, naquilo que não há entre vocês discussão, porque no final das contas, sabe o que fica, gente? O que fica é a família, o que fica são os amigos, o que fica às vezes são as pessoas da igreja, e quando elas se perdem por causa disso, a vida passa e depois a gente descobre que nada disso valeu a pena. Por isso,
Hoje a mensagem de Deus é: a divisão não agrada a Deus. Não perca mais tempo em ficar querendo se dividir ou brigando por causa disso. Se una e procure alcançar isso fazendo essas dicas que o texto nos mostra aqui, e eu tenho certeza que você aprenderá com a Bíblia e viverá muito melhor em sua vida. Que Deus abençoe e que essa palavra fique dentro do seu coração hoje.